o nosso assunto é discipulado, no sentido de que a gente está querendo aprender a fazer discípulo. É a prática do discipulado. Não que eu, como professor, estou discipulando vocês para aprender a caminhar com Jesus. Não, a proposta dessa classe é que ela nos oriente com relação à prática do discipulado. Eu preciso estar sendo discipulado por alguém e eu preciso estar discipulando alguém. Então nós, na primeira aula, já quebramos esse paradigma, porque durante muitos anos a gente entendeu como igreja que discipular alguma pessoa era ensinar o básico da fé para que essa pessoa fosse batizada e aí então ela já estava discipulada e agora ela ia na congregação, na convivência, ia crescendo na fé e aprendendo tudo que ela precisasse. Só que a gente percebeu, ao longo dos anos, das décadas, a virada do século, a igreja começou a refletir sobre essa prática e começou a perceber que essa prática era ineficiente. Não quer dizer que está errado a gente dizer que quando a gente ganha uma pessoa para Jesus, quando a gente ensina o básico da fé cristã, da Bíblia e da igreja para essa pessoa, não quer dizer que isso também não seja parte do discipulado. Isso é discipulado. O que a gente está propondo é que o discipulado não acaba aí. Então, ganhar uma pessoa para Jesus, oferecer Jesus e conduzir a pessoa nessa decisão de aceitar, de receber, de querer caminhar com Jesus, ensinar a ela o básico da Bíblia, da fé, da igreja, do reino de Deus, isso é discipulado. O problema é que a gente, durante um bom tempo, entendia que só isso era discipulado. Então a pessoa sabe o básico, agora é membro da igreja, ela está discipulada, o processo terminou e agora ela vai fazer discípulos. E aí a gente foi percebendo ao longo dos anos, quando eu digo a gente, eu digo a igreja cristã de maneira geral, a gente foi percebendo que esse processo é um processo inicial, mas ele não é um processo completo. Então a gente foi percebendo que discipulado é um processo que dura a vida inteira. Esse é o novo paradigma que nós temos trabalhado aqui nessa classe, chamada de discipulado. Então é a gente pensar com essas categorias agora. Pensar que discipulado não é um processo rápido, básico, que termina no início da nossa caminhada. Já me ensinaram o básico da fé, o básico da igreja, da Bíblia, eu já estou então discipulado, eu já sou um discípulo, e agora eu estou pronto para viver a vida cristã, até o dia que Jesus me chamar. A gente não está pensando mais dessa forma. A gente está propondo que essa maneira de entender o discipulado, ela está correta, mas ela é somente o primeiro passo do discipulado. Ela é, por assim dizer, o primeiro degrau na escada do discipulado. E essa escada, irmãos, ela é muito grande e ela dura a vida inteira. Porque sermos discípulos de Cristo significa que nós vamos viver, nós vamos decidir, tudo que a gente vai fazer e investir vai ser de acordo com a vontade e a orientação de Cristo. E eu não vivi
por exemplo, se eu pensar com esse paradigma de que aquelas aulas que eu fiz com o pastor Nilson de Márzio, aquelas conversas que eu tive com o André, hoje, pastor André, lá na cidade de Volta Redonda, ele me ganhou para Jesus e ele me levou à igreja, e eu aprendi lições bíblicas e doutrinárias com o pastor Nilson de Márzio, e fui convivendo com o André, que era o meu pai na fé, um amigo, que tinha pouquíssimo tempo de convertido, e me convidou para ir à igreja com ele, e ali começou o meu processo de discipulado. Então, se eu entender que aquilo que o pastor Nilson de Márzio me ensinou é suficiente para a minha caminhada, e aquelas primeiras conversas que eu tive com o André, ele também estava no início, quase que, né, uma criança criando outra criança. Ele recém-convertido, muito novo na fé, já começou a fazer discípulo muito cedo, porque ele é um evangelista nato. Se eu entender que tudo que o pastor Nilson de Márzio me ensinou, e que aquelas conversas com o André eram suficientes, eu ia ficar com o desenvolvimento muito pequeno na fé, de forma que eu precisei aprender muito mais sobre Jesus, sobre o reino, sobre a Bíblia, sobre a teologia, sobre a igreja, e eu tive então que continuar nessa caminhada sendo discipulado, e nesse processo eu tenho vários discipuladores, até hoje. Tem pastores, tem homens e mulheres de Deus a quem eu recorro quando eu preciso tomar uma decisão e eu estou vivendo aquilo pela primeira vez. Esse é o ponto que a gente não se toca naquele velho paradigma de que ensinar o básico já está discipulado. E quando a pessoa começar a viver questões que não são mais básicas, que são questões intermediárias, avançadas, decisão com quem eu vou me casar, como eu vou conduzir meu casamento, que faculdade eu vou fazer, como eu vou conduzir minha profissão, qual ministério eu vou exercer, qual é o meu dom, como que eu aprendo a desempenhar o ministério para o qual eu fui criado. Então essas questões vão ampliando a sua dificuldade, o seu desafio, vai aumentando a necessidade de maiores ferramentas, conhecimentos. Então a gente precisa aprender o básico para as questões básicas. Para o início da caminhada cristã, ok, a gente aprender o básico, mas para uma vida cristã que vai durar uma vida inteira, a gente precisa continuar aprendendo questões intermediárias, avançadas, complexas, porque a gente vai vivendo a vida e as coisas vão acontecendo, a gente precisa tomar decisão, e nem sempre eu sei o que fazer, porque eu estou vivendo aquilo pela primeira vez. Então o que é que eu preciso? Preciso de um discipulador, de alguém que tenha mais experiência, que já viveu aquilo, que já tomou aquela decisão, que tem vivência suficiente para dizer: Manu, esse caminho dá naquilo, o outro caminho dá no outro, e me dar um conselho completo para que eu seja discipulado e tome a melhor decisão possível. Então, a gente precisa ser constantemente e de forma perene, enquanto a gente viver como cristãos, a gente precisa ser discipulado, porque as situações vão acontecendo e a gente precisa saber o que fazer. E quem que vai orientar a gente? Porque a gente tem livre acesso a Deus, mas tem gente, assim como eu, por exemplo, que tem dificuldade. Eu tenho muita dificuldade, irmão. Eu sou burro mesmo. Então, assim, tem hora que eu falo com Deus assim: ô Senhor, se o Senhor não escrever, não desenhar, eu não entendo, não. Estou conseguindo, não. O Senhor me ajuda aí.
Então, eu tenho dificuldade. Nossa, um pastor tem dificuldade de receber de Deus a orientação clara e específica. Sim, irmão, tenho sim. Eu sou ser humano, pecador, falho, limitado, igualzinho você. Eu não sou o Adão antes do pecado que fala com Deus todo dia, face a face, não. É difícil para todo mundo, irmão. Então, o que é que o Novo Testamento nos ensina? Aquilo que alguns encaram como soberba, eu entendo que é a maneira de Deus discipular a igreja através de referências. É o que Paulo diz: imita a mim, porque eu imito a Cristo. Então, se eu tenho dificuldade de ir em Cristo direto, eu vou no Paulo primeiro. Ô Paulo, situação é essa e essa e essa. O que você acha que eu devo fazer? Olha, de acordo com a Escritura, de acordo com as orientações de Deus, o caminho é esse, esse e esse. Olha, eu estava com dificuldade de receber essa orientação direta de Deus. Mas quando Paulo conversou comigo, meus olhos se abriram e eu entendi qual era a vontade de Deus. Então, para mim, pode ser, eu não estou dizendo que só acontece desse jeito. Eu estou dizendo que pode ser, como no meu caso, que Deus use pessoas como referência para me orientarem quando eu estou com dificuldade de tomar uma decisão sozinho. Preciso tomar uma decisão com relação ao casamento. Não sei o que fazer, nunca vivi isso no meu casamento. Então vou procurar alguém. Alguém que eu confie, alguém que eu acredite, alguém que eu admire na área do casamento, para dizer, olha, está acontecendo isso, eu preciso tomar uma decisão no meu casamento, eu não sei o que fazer, você pode me ajudar? E aí ele vai conversar comigo, vai falar comigo, vai me contar histórias, vai talvez contar um testemunho pessoal. Eu já vivi isso também, Manu. E comigo foi assim, 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 e a gente fez isso, 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 e tal, já é uma orientação. Então, a nossa proposta com esse tema discipulado é exatamente essa. É a gente adotar esse novo paradigma de que discipulado não é só básico e ele nunca termina. A gente está sendo discipulado o resto da vida. Ontem eu estava na igreja de Jardim Limoeiro, aqui em Itaquera. É Itaquera ali? Não sei se já é Itaquera ou não, mas divisa de São Miguel com Itaquera ali, é isso? Ponte Rasa. Jardim Limoeiro. Ontem a gente passou a tarde inteira lá num simpósio. Um simpósio de reflexão teológica, cujo tema era Nós, os Batistas. E aí veio líderes da Convenção Batista do Estado de São Paulo e alguns outros pastores para provocar reflexões. E eu, que já na carreira acadêmica cheguei no nível máximo, naquela área de pesquisa, né? Eu tenho o título do pós-doutorado, não tem acima desse, pós-doutorado. Aí eu podia, eu concluí o pós-doutorado, eu não tenho mais nada para aprender, né? Cheguei no último nível, mas eu cheguei no último nível de uma linha de pesquisa, de um assunto da Escritura. Quantos assuntos a Escritura trata? Não dá tempo, irmão, de você ser pós-doutor em todos os versículos, pós-doutor em todos os temas e todos os assuntos. Não tem vida suficiente. Precisava de uns 300 anos de vida para fazer isso. Então, mesmo sendo pós-doutor em teologia, eu estava lá ontem sentado, ouvindo, aprendendo coisas novas. Então a gente precisa ter essa consciência. Primeiro, eu devo aprender sempre. O processo de discipulado nunca estará concluído, a não ser que a gente esteja na glória com Jesus. Então eu preciso ter essa consciência e essa atitude humilde de dizer, ainda tem muita coisa que eu preciso aprender. E quando eu tenho dúvida, eu preciso ter alguém de referência para me discipular, para me orientar naquela questão. Agora, se por um lado eu preciso ter a humildade de sempre buscar aprender, eu preciso também ter a responsabilidade de sempre ensinar.
Porque do mesmo jeito que em alguns assuntos tem gente que sabe mais do que eu, em alguns assuntos tem gente que sabe menos do que eu. Então, a postura ideal do cristão com relação ao discipulado é estar aberto para essas duas realidades. Eu preciso buscar aprender com quem sabe mais do que eu, e eu preciso buscar ensinar a quem sabe menos do que eu. Vou dar um exemplo. O Flavinho, filho da Rose, já mostrei aqui que a gente faz um devocional juntos. Ele lê a Bíblia na casa dele, onde ele estiver, e onde eu estiver também. Ele lê a Bíblia, ele manda para mim a foto do capítulo que ele acabou de ler e manda para mim um áudio daquilo que ele acabou de entender, nas palavras dele. Pastor, eu li isso, isso e isso, eu entendi isso, isso e isso. Às vezes ele tem uma dúvida, eu respondo, e aí às vezes eu peço a ele, então prega para mim. Se você tivesse que pregar sobre isso que você leu, o que você falaria? Às vezes ele manda uma pregação, às vezes eu até compartilho a pregação dele com a liderança ou com o colegiado, os ministros da igreja, porque às vezes Deus usa ele mesmo, e ele, mesmo com 10 anos de idade, prega para nós. E aí, na última quarta-feira, eu estava aqui no gabinete, antes do culto, com o Flavinho, com a Júlia, do Alvinho, da Gláucia, com a Karina, uma jovem da nossa igreja, com o Regis e alguns que chegaram depois, outros que saíram mais cedo, mas alguns irmãos, que eu identifiquei, ou que eles mesmos identificaram, que têm a vocação, a habilidade, o desejo de se tornarem pregadores da palavra. Então eu estava aqui no gabinete com eles, ensinando sobre pregação. Tudo que eu sei, eu não sei tudo, mas tudo que eu sei, eu vou passar para eles, para que eles desenvolvam nessa área da pregação. Mas, se eu receber agora aqui uma divulgação, congresso de pregação, congresso sobre pregação, congresso que envolve, aula, pregação, sermão, tudo que envolve a área do púlpito de uma igreja, que o meu pós-doutorado é nessa área, se eu ver que vai ter um congresso e eu possa ir, eu também estarei lá, sentadinho, anotando, aprendendo. Por quê? Porque a gente nunca vai saber tudo. Então, eu preciso buscar aprender mais, mas eu preciso também buscar ensinar mais. E a gente precisa provocar isso, irmãos, intencionalmente. O Samuel, na primeira aula, fez uma pergunta muito pertinente, que é, pastor, como que a gente faz discipulado se nem todo mundo está buscando ser discipulado? Então tem a importância de todo mundo buscar, com a consciência de que precisa aprender. Mas mesmo que nem todos busquem, nós precisamos ter também a responsabilidade de oferecer o ensino, intencionalmente. Então eu, como ministro da palavra na igreja, uma vez que eu quero viver nesse novo paradigma de discipulado, eu preciso estar o tempo inteiro atento. Olha, essa pessoa aqui leva jeito, hein? Fala bem, tem confiança, ousadia, não é constrangido de falar em público. Olha, vem cá, deixa eu aproximar, deixa eu ver se... Será que não é esse o dom dessa pessoa? Será que não é essa a vocação, o ministério? Intencionalmente, eu vou produzir encontros, conversas, com a intenção de descobrir essa pessoa nasceu para o ministério da palavra. Ainda que não seja pastor de uma igreja, missionária, pastora, não é isso. Nós não estamos falando de cargos e de funções. Nós estamos falando de dons, de ministério. Entendeu? A Eliette mesmo, né, Eliette? Nós tivemos um culto das mulheres na casa... Foi a mãe do Vaninho, né? Foi da mãe foi lá no Vaninho? Foi, não foi? Aniversário? E aí a Eliette pregou lá. E aí depois do culto eu cheguei e falei, Eliette, hein? Pregou muito bem, direitinho.
vou botar você para pregar na igreja. Ela ficou doida. Não, pastor, não. Então, eu estava no sepultamento do vô da Júlia. E quando eu abri para qualquer um dar uma palavra, ela começou a falar. Porque meu vô, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo, tal. Na hora eu olhei e falei, olha essa menina, leva jeito. Vou chamar ela. Aí ensinei ela algumas coisas, preparamos o sermão. Em outubro do ano passado, ela pregou aqui no mês das crianças. Ela e o Flavinho. Então, já ensinei o básico, eles já pregaram, agora eles estão prontos, se viram e vão virar pregador. Não é assim que funciona. É igual a gente gerar um filho e abandonar ele no meio da rua. Ele vai encontrar comida sozinho, ele vai se virar. É isso que a gente faz, irmãos. A gente ganha as pessoas para Jesus, ou seja, a gente gera filhos espirituais. E como uma mãe que sai do hospital com o bebê no colo, bota ele na calçada e fala, eu já dei os primeiros mamar, já agora alguém vai aparecer, porque Deus não vai desamparar um bebê, alguém vai aparecer para dar comida, para limpar, e vai sobreviver, porque afinal de contas é com Deus, né? Valeu, tchau, e deixa o menino lá na calçada. Ninguém em sã consciência faz um negócio desse. Só que na nossa vida cristã, é isso que nós temos feito por séculos. Ganhei para Jesus, ensinei o básico, jogou dentro d'água, agora é discípulo, se vira. Como se vira, irmãos? Como é que um bebê se vira? Um bebê não se vira, ele precisa ser alimentado, ele precisa ser cuidado, até que ele alcance a estatura de autonomia. Mas mesmo assim, os meus bebês lá, um já está com 21, outro está com 26. Né, Maria? Seus bebês estão com quantos? 53, né, Pedro? Seus bebês estão com quanto lá? O mais velho tem quanto? 42. E de vez em quando o senhor não precisa dar um socorro nos bebês? Filho é para sempre, gente. Filho é para sempre. Às vezes os filhos ajudam os pais, mas de vez em quando os pais vão ajudar os filhos, ainda que os pais já sejam avós, bisavós, porque filho é para sempre. Então é nessa perspectiva que a gente precisa olhar para o discipulado. Filho é para sempre. Para sempre. Eu já ensinei o básico, já ensinei o intermediário, já ensinei o avançado, já formou, já foi consagrado, é um pastor. Eu tenho vários pastores que eu conduzi, consagrei e estão no ministério. Só que de vez em quando eles, manuzão, o pau está quebrando aqui para o meu lado, eu não sei o que fazer. Às vezes eu falo, rapaz, isso aí eu também não sei. Mas tem o fulano que é referência nessa área, o contato dele está aqui, pode falar em meu nome, procura ajuda com ele lá. É isso, filho é para sempre. Então a proposta dessa classe é a gente virar essa chave na cabeça de uma vez por todas. O processo de discipulado é como o processo de cuidar de um filho, dura para sempre. Ok? Todos precisam ser discipulados e todos precisam fazer discípulos, porque é um mandamento. É a única coisa que Jesus pediu da gente. Pois não, Rose? Fique à vontade.
discipulado de Guarulhos e está vindo buscar aqui. E isso é um discipulado, até para pastor. Exatamente. O que a Rose está dizendo é que o pastor que batizou ela, a Letícia e o Flávio, da igreja do Guaraci, pastor Gabriel, ele é pastor há pouco tempo, ele é um jovem pastor e um pastor jovem, e ele faz parte do meu grupo de mentoria. Eu sempre fui procurado por pastores, sobretudo pastores de nova geração, para que eu fizesse esse papel de discipulador deles. Esse grupo foi crescendo pelo Brasil afora, pelas minhas andanças, até que um deles me sugeriu: cria um grupo no WhatsApp, bota todo mundo lá, porque eu ficava assim, eu atendia a muitos pastores, e às vezes eu mandava um material para um pastor, às vezes eu dava orientação para outro pastor, e aí eu já não sabia mais, aí o cara vinha falando: mas já não te mandei aquele material? Porque aquele negócio eu já te falei. Não, para mim não. Aí começou aquela coisa, nosso Deus, aí um deles, olha só que bênção, eu com a cabeça meio arcaica, porque eu sou para frente, mas em algumas coisas a gente garra. E eu com a cabeça assim, de que não, porque não sei o que eu tenho que falar com um de cada vez. Aí um deles falou: por que você não cria logo um grupo? E tudo que você tem que falar, joga no grupo, fala com todo mundo. Todo mundo está interessado. Aí eu, é mesmo. Que a gente garra com os negócios, né, irmão? Fala a verdade. A gente garra com os negócios. Eu já consegui me libertar de um negócio que se eu preciso falar com uma pessoa, eu tenho que ligar para ela. Eu custei, mas eu consegui me libertar disso. E tem muitos pastores que às vezes falam: me liga, né? E eu não posso atender, aí eu recuso. E aí depois eu vou lá pelo WhatsApp, e aí, me ligou, estou às ordens, pode falar. Aí a pessoa vai e responde: quando você puder falar, me fala que eu te ligo. Mas já estou falando. Já não estamos falando? Não queria falar com você 1 hora, já está falando. Manda um áudio, digita aí o que é. Aí eu vou ouvir, assim que eu puder eu respondo. Quer dizer, se ficar esperando a hora que puder atender, sabe Deus quando que a gente vai conversar. Mas se digitar logo, eu já vejo, já respondo, já resolve o problema, né? Às vezes, várias reuniões que podia ser um áudio no WhatsApp. Então a gente precisa também ser discipulado aí nessa área e aprender com a nova geração, abrir mão de uns negócios que a gente é meio agarrado, que a gente aprendeu daquele jeito, e ir para o novo jeito de fazer, que geralmente é mais eficiente. Então, deixa eu caminhar com vocês aqui. Eu quero mostrar para vocês o livro desse cara aqui. A Michele já falou algumas coisas com vocês na aula passada, mas algumas coisas eu acho que vale a pena a gente frisar. O nosso tempo hoje não vai ser muito longo, porque tivemos assembleia. Eu quero então só pontuar o que eu acho de muito importante nesse livro. Primeiro, o cara que escreveu ele. Esse cara aí, Mark Dever. Esse cara é pastor. E esse cara é pastor de uma igreja muito saudável. Ela não é uma mega igreja, ela é uma igreja grande, mas ela é uma igreja grandiosa. Porque nem toda igreja grande é grandiosa. E tem igreja que nem é grande e é grandiosa. Porque igreja grande se refere à quantidade de pessoas. Igreja grandiosa se refere à qualidade das pessoas. Então tem igreja que não é grande, mas é grandiosa, por conta disso. Às vezes tem quantidade, mas não tem qualidade. A qualidade sempre gera quantidade, mas dependendo da realidade, do contexto. Por exemplo, não tem como ter uma igreja de 5.000 membros num lugar onde só tem 500 pessoas. Ok? Então, em termos de tamanho e relevância de igreja, a gente precisa ajustar a nossa mente a fazer a conta de acordo com a proporção. Então, esses dias no grupo dos pastores, e ultimamente eu estou conversando muito no grupo dos pastores, eu fiquei quase 2 anos quieto, só observando, e nos últimos meses, 2 meses para cá, eu resolvi falar, e estou arrumando uns haters aí, mas está tudo certo, é isso mesmo, vida que segue. Então, estávamos no grupo dos pastores falando sobre crescimento de igreja. É Deus que dá o crescimento. Sim, ninguém discorda disso, isso é um versículo bíblico. Agora, por que aquela lá cresceu mais do que essa? Então Deus agiu mais lá do que aqui? Deus gostou mais dos de lá do que daqui? Por que tem diferenças?
porque o Deus é o mesmo. Eu me lembro, por exemplo, o Oséias deve estar na classe da Kelly, né? Ele é o líder aqui do patrimônio da igreja. E um dia eu estava aqui no gabinete, ele estava mexendo em algumas coisas aqui, ele me viu ali, foi lá bater um papo e tal. E aí ele, pastor, qual que é a sua visão aí para o templo? O que o senhor acha que precisa melhorar? Tal. Eu falei, não, irmão, estou chegando agora, deixa isso para lá e tal. Ele, não, mas me fala, tal. Aí eu comecei a falar algumas coisas, falei com ele sobre tratamento acústico de um templo, para a gente escutar melhor, para ficar um ambiente mais agradável, já que a fé vem pelo ouvir, quanto melhor a gente ouvir, melhora a nossa fé. E eu estava falando para ele sobre usar placas acústicas, que podem ser compradas ou a gente pode fazer, que não é caro, não é difícil. E eu estava explicando para ele o que são, e ele não estava conseguindo entender, ele não estava conseguindo visualizar. Aí eu desenhei, e ele ainda ficou meio assim, tipo, não entendi. Aí eu, ok. Jails, que é genro dele, eu via pelos stories, né, que estava levando a Júlia, acho que era uma vez por semana, né, Jason? Na quinta-feira, para fazer a aula de voo. A Júlia, que trabalha na Latam, ainda não é piloto, mas já está trabalhando na Latam e fez o curso de aviação comercial, fez o curso de piloto. E aí eu vi que o Jair estava levando ela para fazer aula lá no aeroporto em São José dos Campos. E lá em São José eu conheço uma igreja que tem aquilo que eu estava tentando falar para o Oséias. O que eu fiz? Oséias, fala com o Jailson e vamos lá levar a Júlia para fazer aula de voo. E eu vou levar o senhor numa igreja para te mostrar o que eu estou falando. Ok, nós fomos 6 e pouca da manhã, chegamos lá, deixamos a Júlia na aula, fui com eles, fiz os contatos, já estava tudo liberado, nós entramos lá, dia de semana, de manhã não tinha ninguém na igreja, só os funcionários, mas estava tudo aberto e liberado para a gente visitar lá. Nós entramos lá, e aí primeiro quando a gente chegou no terreno, aí o Oséias já olhou e falou assim, uai pastor, não sabia que tinha esse bairro aqui em cima. Eu falei, não é um bairro não, isso é a igreja. Aí ele, pastor? Eu falei, aquele colégio ali é da igreja, aquele ginásio ali é da igreja, aquele auditório, aqueles negócio de comer, aquelas casas, isso tudo é igreja, é isso aqui. Aí ele já tomou aquele impacto. Aí nós entramos, aí eu falei, aquele auditório começou ali, depois veio para esse que é um pouco maior, e agora o templo principal é esse aqui, vamos lá. Entramos por trás. Quando nós entramos no templo, eu fui direto na parede, porque eu estava ali para mostrar para ele o que era o negócio da acústica. A gente entrou, quando a gente entrou, o Oséias travou assim, ó. Sabe o piripaque do Chaves? Ele bugou, travou. E começou a chorar. Aí eu falei, eita, aqui irmão, deixa eu te mostrar, era isso aqui que eu queria mostrar. E ele assim, parado, estatalado. Um auditório de 5.000 poltronas. Vai subindo, aquele palco, e ele olhou assim, aí eu, aqui Oséias, o negócio da acústica. E ele parado olhando, aí eu cheguei perto dele, e ele me fez uma pergunta. Que precisa muito ser respondida por todos nós, principalmente pelos pastores. Ele olhou para mim e perguntou assim, pastor, o nosso Deus lá é o mesmo daqui? Não foi, Jason? Falei, irmão, é o mesmo Deus. Aí a segunda pergunta é, então por que lá não é igual aqui? E aí a gente começou uma conversa que já está durando quase 2 anos. Depois ele saiu, eu fiquei com o Jailson vendo as coisas lá, os detalhes. Ele subiu, foi lá na última poltrona da galeria, ficou uns 10 minutos lá em cima. Diz ele que estava conversando com Deus, eu não sei o que é. E nós descemos, pegamos a Júlia e viemos embora. Então, irmãos, esses dias eu levei a Kelly e o Regis lá para ver, porque eles também não conheciam. Estava tendo um congresso com mais de 5.000 inscritos, do mundo inteiro, tinha 18 países presentes no congresso. Mais de 5.000 inscritos. Aqui, 40 minutos. Aqui em São José. Ayrton Senna, Dutra ali. Você passa na Dutra, dá para ver lá em cima, aquele monstro.
primeira igreja batista de São José dos Campos, que estava no centro da cidade, nunca tinha passado de 300 membros. Até que começou um novo movimento, com uma nova visão, novas ações, e eles foram para cima de um morro e estão hoje com cerca de 30 mil membros. Um auditório para 5 mil pessoas. O auditório principal, porque tem mais 3 auditórios, mais o espaço Kids, que dá umas 3 templos desse aqui nosso. Tudo isso de 20 anos para cá. Mas a igreja tem quase 100 anos. Então, esse pastor Mark Dever, ele é pastor de uma igreja que não é grande em termos, né, de quantidade, mas é grandiosa em termos de qualidade, e ela é saudável. Ela forma liderança, ela planta outras igrejas, ela tem tudo que o Novo Testamento considera de característica saudável numa igreja. E aí, esse cara começou a ser chamado para ser preletor, para ser palestrante, para ser professor, porque muita gente olhava e dizia assim: ô Mark, fala para a gente o que é que você faz, porque a sua igreja consegue ser uma igreja muito saudável. Ajuda a gente a ser também pastores e termos igrejas saudáveis. Aí ele, à medida que foi se envolvendo nesse processo de discipulado, ele escreveu um livro que se chama 9 Marcas de uma Igreja Saudável. E aí no Brasil, a editora Fiel lançou então uma série de livros intitulado 9 Marcas, onde eles pegaram o conteúdo do Mark Dever e fizeram de cada marca um livro. Então tem 9 livros mostrando quais são as 9 marcas de uma igreja saudável. Uma das marcas é discipulado. Não discipulado naquele paradigma antigo de que a gente ensina o básico, depois solta a pessoa e ela se vira o resto da vida. Mas discipulado nessa nova perspectiva de que a gente precisa ajudar outras pessoas a seguir a Jesus por toda a vida. O processo de discipulado dura a vida inteira. Então é por isso que a gente está usando esse livro como um livro para essa classe. A gente vai usar mais uns 10, 15 livros aqui. Claro que a gente não vai ler todos os livros. Vou pegar aquilo que eu acho pertinente de cada livro para a gente extrair aqui algumas lições. Então dá uma olhada comigo aqui, ó. Deixa eu mostrar para você do que esse livro trata. Olha só. Então, a primeira parte do livro, ele trata do o que significa discipular. Basicamente, o que nós vimos na primeira aula como introdução. Será que discipular é ensinar o básico, depois soltar a pessoa? Será que discipular é dar algumas lições para poder batizar uma pessoa? Afinal de contas, biblicamente, olhando para o Novo Testamento, como deve ser definido a expressão discipulado? Discipular alguém, afinal de contas, é o quê? Então, para responder essa pergunta, ele usa esses 4 tópicos. A inevitabilidade da influência, ou seja, é inevitável que todo mundo seja influenciado. Todos nós somos seres influenciáveis. Isso é inevitável. A roupa que você está usando é influenciada por alguém que você viu e falou: olha, gostei, vou usar também. O esporte que a gente pratica, às vezes até a profissão que a gente escolhe. A gente tinha um professor muito bom daquela matéria, fez a gente gostar da matéria, fez a gente escolher uma faculdade, e hoje a gente é um profissional daquela área por causa da influência daquele professor, às vezes lá do 5º ano, do 3º ano, a antiga 4ª série. Então ele trabalha essa questão. Ah, eu não sou influenciável, eu sou cristão, eu sou influenciado só por Jesus. Para com essa ilusão, irmão. Todos nós somos influenciados. Começa dentro de casa, sofre influência dos pais, depois dos professores, dos amigos, dos líderes. Todo mundo é influenciável. Para que ele trabalha esse ponto? Para mostrar que
todo ser humano, essencialmente, está aberto a ser discipulado através da influência. Existe pastor nesse planeta que já me discipulou em várias áreas e ele nem sabe que eu existo. Porque simplesmente eu fui influenciado pela vida, pelo ministério ou pelo ensino dele. Eu fui, em alguns momentos, ovelha dele, mas ele nunca nem me viu. Ou seja, nós podemos e devemos usar essa característica do ser humano ao nosso favor, já que eu sou influenciável, não tem como fugir disso. E todos que vivem ao meu redor também são seres influenciáveis e influenciadores. Não é por acaso que essa turma agora da internet é chamada de influencer. Porque eles têm lá os seguidores, e se ele recomenda um perfume, amanhã dispara as vendas do perfume. E a menina faz um story e ganha R$1 milhão. Ela tem um telefone, e ela grava ela no banheiro dela, e fala assim: ei gente, passando aqui só para indicar para vocês esse perfume que é maravilhoso, tá? Aí a empresa do perfume bota R$1 milhão na conta dela, e amanhã a empresa do perfume vende 30 milhões em perfume. E eu, quando eu digo a maioria de nós, né? Que estudou, que fez faculdade, que isso, que aquilo, passou no concurso, a gente vai trabalhar a vida inteira, não vai juntar R$1 milhão. A menina faz um story de 10 segundos e ganha R$1 milhão. Por quê? Porque ela está influenciando muita gente. E nesse mundo tem valor quem influencia mais, ganha mais. A pergunta é: então eu estou sendo influenciado por quem? E eu estou influenciando quem? Porque em alguma medida a gente sempre é um influenciador também. Por menos que a gente saiba, por menos dinheiro que a gente tenha, por menos status, por mais que a gente tente se esconder e seja tímido, quieto, a gente influencia alguém. Tem sempre alguém olhando para nós e admirando alguma coisa. Então o Mark Dever começa a trabalhar aí para dizer o quê? Se todo ser humano é, em alguma medida, influenciável e influenciador, a gente precisa usar isso ao nosso favor. Usar esse fator da essência humana para fazer discípulo. Se tem sempre alguém de olho em mim, eu preciso usar isso para influenciar essa pessoa para chegar mais perto de Jesus. Se eu estou sempre olhando para alguém, então é melhor que eu olhe para as pessoas que me fazem chegar mais perto de Jesus. Esse é o ponto. Se eu entendo o poder da influência e o fato, né, como ele chama, o inevitável fato de que todo mundo, em alguma medida, é influenciável ou influenciador, então eu preciso tomar conta de como eu faço as coisas, porque eu estou influenciando alguém, e eu preciso ter melhores referências para que eu seja influenciado por melhores pessoas. Para pessoas que vão me levar para mais perto de Jesus. Porque, não sei se você se lembra, no título do livro diz: como ajudar pessoas a seguir Jesus mais de perto. Esse é o processo de discipulado. No segundo ponto, ele fala, voltado para o próximo. É a chamada intencionalidade. Se todo ser humano, por essência, sofre influência, então a gente precisa se voltar para as pessoas com isso em mente. Eu posso influenciar alguém e eu posso ser influenciado por alguém. Então eu preciso olhar para as pessoas e tomar conta de mim para ser um melhor influenciador e buscar para referência os melhores influenciadores para a minha vida. E eles geralmente estão próximos de mim. É o que a gente chama de intencionalidade. Não fazer nada sem a intenção discipular. Aqui na frente temos uma oficina mecânica, que agora está fechada.
Desde que eu pisei aqui, eu falei, eu vou me relacionar intencionalmente para influenciar esse mecânico aqui da frente. Ou o seu Zé, que é vizinho que toma conta dos carros aqui na praça, ou eu vou sair nesses comércios aí, eu vou dar café, no inverno eu vou dar chocolate quente. Eu preciso olhar para os que estão próximos de mim e lembrar da influência, que é uma característica que está em todo mundo. Então eu perdi a conta de quantos cafés eu fiz só para ir lá na oficina mecânica e dar um café para o Franklin, para os meninos que ajudaram ele nesse tempo aí. E ele fechou a oficina, foi embora para o Paraná, a gente mantém contato, ele comenta meus status, eu comento os status dele. Eu sei que em alguma medida eu o influenciei, e em alguma medida ele me influenciou. Por quê? Eu tenho um multimídia instalado no meu carro e a marca, o modelo e a forma como foi instalada, eu tomei a decisão baseada nas informações que ele me deu. Então, em alguma medida, ele me influenciou. E ele também sofreu influência minha. A questão é, será que eu fui a melhor referência de influência para ele? Porque qual era o meu objetivo? Ganhar ele para Jesus. Passar a vida inteira com ele, ajudando ele a se aproximar mais de Jesus. Só isso. Não deu tempo. Ele fechou tudo, foi embora. Não deu tempo, mas eu acho que nunca mais ele esquece de mim. Daqui a não sei quantos anos, se eu tiver numa necessidade e eu pedir a ele um favor, eu acho que ele vai prestar atenção e vai tentar me ajudar, porque esse cara levou café para mim mais de um ano. Pegou os carros dele, botou para consertar comigo, falou com os amigos dele que era para consertar comigo, falou para a igreja que eu era um bom mecânico, um monte de gente da igreja que nunca tinha colocado, passou a colocar o carro para consertar com ele. Então a gente precisa, segundo Mark Dever, fazer das nossas relações um ambiente de influência. A gente influenciar e ser influenciado, com a intenção de chegar mais perto de Jesus, todo mundo. Como que eu posso chegar mais perto de Jesus? A partir da influência que eu recebo. E como que eu e a pessoa pode chegar mais perto de Jesus? A partir da influência que eu exerço. Então é essa via de mão dupla. Eu estou sempre exercendo influência, mas eu também estou sempre recebendo influência. Então preciso cuidar das minhas relações, porque esse negócio de influenciar e ser influenciado vai me acompanhar o resto da vida. É o famoso, quem anda com porco, farelo come, dizia minha avó. Ou, como disse o apóstolo, as más companhias corrompem os bons costumes. Se a gente só tem referência de influência ruim, uma hora a gente vira ruim também. E se a gente só tem influência de referência boa, uma hora a gente fica até bonzinho, mais ou menos. Aí ele fala sobre a obra de fazer discípulos. E ele foca na questão de que fazer discípulos é uma obra, ou seja, dá trabalho. Dá trabalho mesmo, irmão. Claro que dá trabalho. Eu tenho que combinar com o Flavinho o horário, eu tenho que combinar com a Júlia, aí eu tenho que falar com a mãe da Júlia, com a avó da Júlia, que pega a Júlia na escola para poder trazer aqui, e o Flavinho tem que pegar a Topic que leva para não sei onde, aí tombou uma carreta na estrada, o Flavinho atrasou, e eu estou aqui, aí eu tenho que moer o café, tenho que fazer o café, tenho que comprar um pacote de bolacha, e tem que sentar e explicar 30 vezes, e eles olhando com aquela cara de que não estão entendendo nada. E quanto que vai durar isso? Vai durar a vida inteira. Dá trabalho, irmão. Tem que marcar. Lembra da introdução? A importância do HDL. Todos nós temos que ter uma hora, um dia e um local. O HDL, vamos aproveitar que hoje está funcionando, né? Louvado seja Deus. E também os meninos da mídia. Ricardo, nós compramos um computador novo, ele conseguiu ajeitar tudo e agora não vai parar de funcionar nunca mais. Colesterol, HDL. Olha só. Olha lá, Tem o tal do HDL, tem o LDL e tem o VLDL. E aí eles explicam aí,
lipoproteínas de alta densidade, HDL, ou colesterol bom. Ajuda a remover o excesso de colesterol do sangue. Quanto mais elevados os níveis de HDL, menores os riscos de desenvolver uma doença cardíaca. O ideal é que a taxa de HDL seja superior a 40 miligramas por DL. Não sei o que é essa medida aí. Então, essa foi a sacada do pastor Gilson Breder, que a gente vai bater nessa tecla aqui todas as aulas dessa classe. O HDL é o colesterol bom do corpo, do nosso corpo. E aí ele usou essa sacada genial, e eu vou estar mês que vem na igreja dele lá em Mato Grosso do Sul, na PIB de Campo Grande. O pastor Gilson Breder diz: o corpo de Cristo também tem um colesterol bom. O HDL do corpo de Cristo é todos os membros terem uma hora, um dia e um local marcado para serem discipulados. A gente precisa fazer isso intencionalmente, tanto para receber quanto para oferecer. E aí, voltando aqui para o Mark Dever, ele fala então sobre as objeções de fazer discípulos. Quais são as objeções? Ou seja, o que a gente encontra de dificuldade ou de contrariedade nessa obra de fazer discípulos? Aí são várias objeções. A gente tem vergonha, as pessoas têm vergonha, a gente fica constrangido, dá muito trabalho, aí eu marquei uma hora, um dia, um local, mas aí aconteceu, a carreta tombou, não deu certo, aí eu marquei de tomar um café com a pessoa e aí passou mal, e depois teve que remarcar, e deu errado, e nesse processo a gente vai desanimando e acaba não fazendo. Então ele está batendo na tecla, não é fácil, não é simples, mas o nome do negócio é obra. Então, se é obra, tem que dar trabalho mesmo. E Deus nos chamou para sermos trabalhadores na sua obra. Não é fácil, mas é possível. Marquei hoje, não deu. Marquei semana que vem, não deu de novo. Tem um pastor que é da Zona Norte, que depois das minhas conversas no grupo de pastores, começou a surgir um monte aí, né? Eu já estou com 3 grupos de pastores, que eu estou discipulando eles, mentoreando, seja lá qual for o nome. Tem os meninos novos, tem uns coroa, e tem uma turma espalhada pelo Brasil aí. E aí um desses caras dos coroa que pediu para conversar comigo, já tem 3 vezes que a gente marcou e não conseguiu ainda. Vou almoçar, não sei o que, beleza. Aí falei com ele, vou estar chegando de viagem, mais ou menos na hora do almoço, então você me pega no aeroporto, a gente senta num lugar para almoçar, e eu tenho até 2 da tarde para ficar com você, depois eu preciso correr para um outro compromisso. Tudo certo, beleza. Ele foi sair de casa, deu um problema no carro, não conseguiu. Então vamos tomar um café, não sei aonde, vamos. Aí marcou, de repente não deu. Não deu para ele, depois não deu para mim, depois não deu, já tem uns 2 meses que nós estamos tentando marcar e ainda não conseguiu. Muito fácil, tanto dele quanto deu, desistir desse negócio. Larga isso para lá, quer saber? Eu vou cuidar da minha vida, fazer do meu jeito mesmo, dá muito trabalho esse negócio de ter que ir, e ter que aprender, e tem que ensinar, e tem que... larga isso para lá, vou fazer do jeito mesmo, é mais fácil. A nossa natureza pecaminosa sempre vai nos levar ao comodismo e a gente vai tentar fugir desse trabalho. Mas a Bíblia, não tem nada a ver com Mark Dever, tem nada a ver com o apóstolo Paulo, é Jesus. Ele falou, ser crente é viver assim. Se não viver assim, não é crente do jeito que eu criei para ser. O problema é que a gente achou que ser crente é frequentar evento, irmão. Só que Jesus nunca disse, ide e fazei cultos, ide e fazei congressos, ide e fazei EBD, ide e fazei discípulos. Aí, para fazer discípulo, a gente inventou uns eventos. Só que com o passar do tempo, o objetivo do evento era só ser bem frequentado. Deixou de ser o verdadeiro objetivo, que é fazer discípulos. Segunda parte, onde discipular? Então, primeiro, o que é que significa discipular?
Precisamos virar nossa mente para esse novo paradigma. Discipular é conviver com pessoas que vão me aproximar mais de Cristo ou pessoas que eu vou ajudar a se aproximar mais de Cristo. Segundo, onde eu vou discipular? Igreja local. Eu conheço um monte de gente que é uma bênção no reino de Deus. E como eu rodo muito, fulano de tal é um músico, vira e mexe, eu chego no aniversário de igreja, num congresso, num evento, eu vou ser o preletor e ele vai ser o músico. E aí eu encontro ele, nossa, esse cara é uma bênção. E eu fico até com a invejinha assim de, nossa Deus, imagina se esse cara fosse lá da PIB Itaim, com esse louvor, toda quarta, todo domingo, meu Deus, que bênção. Aí eu vou e conheço o pastor dele. Rapaz, aquele cara é sua ovelha, aquele cara é uma bênção, já encontrei ele num monte de lugar, pregar depois que ele ministra um louvor é muito fácil, é uma bênção. Aí o pastor dele falou, é uma bênção para todo mundo, só não é para mim. Então, o Mark Dever bate nessa tecla que eu acho muito importante. Não importa o que a gente faz pelo reino, se o nosso primeiro compromisso não está na nossa igreja local. Irmãos, eu rodo esse Brasil, você sabe, você me acompanha, mas o meu coração está aqui. O meu compromisso é aqui, a minha prioridade é aqui. Deus está precisando de uns trabalhadores, porque em algumas regiões aí está faltando trabalhador, então Ele tem me soprado para suprir essa demanda, mas o meu compromisso é aqui. De nada adianta eu rodar o Brasil, falar para pastor, falar em congresso, falar em não sei o que de convenção, e chegar aqui e não ser bênção para você, não pastorear direito sua vida. Então eu estou falando para um monte de pastor pelo Brasil afora, mas quarta-feira à noite eu estou aqui com o Flavinho, com a Julinha, com a Karina, com os meninos, ensinando aqui para eles. Por quê? Porque eu sou pastor deles aqui. Então é na igreja local que a gente vive essa dinâmica discipular. De nada adianta eu ter um monte de pastor pelo Brasil que eu vou mentorear, que eu vou discipular, se aqui eu não estou discipulando ninguém, não adianta. Então a gente precisa olhar para a nossa igreja, e aí ele usa esse segundo tópico ali, pastores e membros. Nós, com esse velho paradigma de discipulado, de achar que discipulado é um negócio básico e depois solta a pessoa na vida, a gente fica como membro, como ovelha, a vida inteira. Ovelha, por quê? Porque a gente só pegou o básico. Aí a gente fica frequentando os eventos para ver se a gente consegue subir do básico para o intermediário, mas não tem sido muito eficiente. E aí a gente cai numa dinâmica como igreja, onde a maioria de nós se torna consumidor. Ovelha, faminta e sedenta. Vai, pastor, me dá conteúdo. Vai, pastor, me dá a Bíblia, me dá um alimento para a minha semana. Me dá, pastor. Aí eu dou para você, e a pergunta que eu faço é, e você está dando para quem? Você fala, não, o meu compromisso não, eu não sou pastor, eu sou membro, eu venho, senta aqui, você fala e eu escuto, você ensina e eu aprendo, você dá o alimento e eu como. E faz favor de temperar direitinho, se não tiver muito bem temperado, eu não como também não. E aí o Mark Dever bate nessa tecla que eu acho que é importantíssima. A gente vai ficar como ovelha a vida inteira? A gente vai ficar como membro a vida inteira? Ou a gente vai se levantar e falar, já tem um bom tempo que eu estou nesse negócio, eu acho que já está na hora de eu começar a ajudar meu pastor, né? Ou a gente vai achar que o dever de fazer discípulo é só do pastor. Aí ele está dizendo, pastores e membros. No reino, nesse assunto do discipulado, não importa o cargo que você tem ou a função que você exerce, é uma ordem para todos os discípulos. Ide, pregai, fazei discípulos de todas as nações, batiza e ensina tudo que eu ensinei para vocês. Então o dever de discipular, o dever de ensinar é de todos os crentes. É Mateus 28, 19. A chamada grande comissão. A missão é de Jesus, mas Ele deu para nós essa comissão, ou seja, eu vou fazer a missão através de vocês, vocês vão me ajudar nessa missão. Qual missão, Jesus? De frequentar evento? Não.
Missão de ir na igreja, sentar e ouvir? Não, missão de fazer discípulo. Ah, pastor, mas eu não sei quase nada. Quem sabe quase nada já é mais do que aquele que não sabe nada. Pastores e membros, todos têm que estar envolvidos nesse processo. Terceira parte, como discipular? Primeiro, tem que escolher alguém. Qual que é meu negócio? Meu negócio é dar aula e pregar. Meu negócio é Bíblia. Então eu vou escolher quem? Quem gosta de Bíblia. Quem se sente à vontade falando, pregando. Quem demonstra ter essa vocação, essa habilidade, esse dom. Entendeu? É isso. O que eu sei fazer? Então eu preciso encontrar pessoas que tenham esse perfil para eu investir nelas, porque caso eu falte, tem alguém preparado para me substituir. Esse é o exercício que todo cristão deve fazer. Se eu faltar nesse ofício, é minha responsabilidade ter preparado alguém para, na minha ausência, fazer o que eu faria. Se nós não temos alguém preparado por nós para nos substituir, então a gente falhou no discipulado. Então eu tenho investido na Kelly, na Larissa, no Regis, na Michele, na Aline, no Flavinho. Porque a minha ideia é, na minha ausência, eles têm que estar preparados para me substituir à altura. E qual que é meu objetivo? Chegar um dia onde a igreja fala, pastor, esses meninos superaram o senhor, hein? Nossa, mas esse menino está pregando muito melhor do que o senhor. Deixa o menino pregar mais, pastor. Pronto, missão cumprida. Minha maior alegria vai ser ouvir isso. O problema é que a gente acha, no velho paradigma, de que um bom líder é aquele que quando se ausenta, nada acontece direito. Olha como é que fulano era bom, tá vendo? Foi só ele sair que nada acontece mais. Não, aí é que ele era ruim mesmo. Ele não formou ninguém. Porque todo Moisés tem um Josué, todo Elias tem um Eliseu, todo Paulo tem um Timóteo. Todo grande líder faz grandes líderes. Discipulado. Ou a gente faz, ou a gente não é. Ah, pastor, então eu não vou para o céu? Não estou falando de salvo, estou falando de discípulo. Para o céu até o ladrão da cruz foi, mas ele fez discípulo? O céu é pela fé, irmão, nós estamos falando de uma outra coisa. Nós estamos falando do que a gente faz entre o momento que a gente creu e o dia que a gente vai para o céu. O que faz nesse meio aí? Ah, a gente frequenta evento. Não, a gente faz discípulos. Entendeu? Tenha objetivos claros. Qual é o meu objetivo aqui na PIB Itaim? Quer dizer que eu não vou visitar, quer dizer que eu não vou investir tempo, quer dizer que eu não vou ensinar a Bíblia, não vou fazer discípulo, só esse pessoal que eu estou separando que é para pregação? Não, esses eu estou preparando para pregação, e outros eu estou preparando para outras coisas. Então a gente precisa ter um objetivo claro. O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo no mundo? Para que eu nasci? O que eu vou fazer aqui nessa igreja? Eu vou trabalhar nessa área e vou investir nas pessoas, eu vou escolher alguém com um objetivo muito claro. A nossa relação é para que você aprenda isso aqui e faça isso aqui da melhor maneira possível. Você quer? Quero. Você aceita? Aceito. Então vamos. HDL, qual hora, dia e local a gente se encontra para começar esse processo? Tem que ser claro, porque senão a gente vai se relacionando intencionalmente, sem muita clareza, e não consegue alcançar o objetivo. Porque, eu só me relacionava, mas eu não sabia para que eu estava me relacionando. Com que objetivo? Então eu não sei se eu fui eficiente ou não. Por exemplo, o meu objetivo com o Franklin era ganhar ele para Jesus, batizar ele aqui e ele virar membro da PIB Itaim, ou de alguma outra igreja. Mas não deu tempo suficiente, e olhando para trás eu vejo, eu tive a oportunidade de deixar para ele qual era o meu objetivo de forma clara, mas eu fui constrangido e não deixei. Deixei ele pensar que eu só queria ser amigo dele, mas a minha intenção era realmente ganhá-lo para Jesus. Objetivo claro. Ainda que na minha cabeça fosse bem claro, talvez para ele não ficou muito claro. Pague o preço. Vai ter que pagar uns cafés, uns almoços, vai ter que fazer umas jantas, vai ter que investir, irmão.
Tem que pagar o preço às vezes é em dinheiro, o preço às vezes é em tempo que a gente dedica, o preço às vezes é passar umas raivas, que a gente ensina e faz tudo errado. E precisamos desenvolver líderes. É o que eu acabei de falar. O bom discipulador é aquele que faz bons discípulos. Um grande líder é aquele que forma grandes líderes. Se a gente não está formando pessoas, a gente não está fazendo o que a gente precisa fazer direito. Tem que fazer. Imagina se os apóstolos, lá em Jerusalém, quando Jesus subiu para o céu e disse: fiquem em Jerusalém, eu vou mandar o Espírito, vocês vão receber poder para poder fazer. Aí eles recebessem o Espírito, fosse para casa, deitasse: bom, eu já sou crente, eu já tenho o Espírito Santo, se Jesus voltar eu estou de boa, e se eu morrer eu estou de boa também. Então vou ficar aqui esperando, não vou fazer mais nada não, está resolvido já a minha vida. Já pensou se os 12, saiu Judas, entrou o Matias, se aqueles 12 decidissem assim: eu não vou fazer mais nada não, eu vou frequentar, dia de sábado eu vou lá no templo, amém, aleluia, Shabat, e na Páscoa eu vou lá e levo um cordeiro, amém, aleluia, está tudo certo. Negócio de falar para os outros, ensinar os outros, sair viajando de cidade em cidade, tomar pedrada, ser preso, eu vou mexer com isso nada. Já pensou se eles pensassem assim? Não chegava aqui para nós. Então a nossa consciência deve ser: se a gente não puxar essa responsabilidade como eles puxaram lá atrás, o evangelho vai morrer na nossa geração, porque a gente não está passando isso para frente. E aí ele conclui com essa citação aí, né, do Jonathan Leeman. Então, queridos, o livro do Mark Dever é basicamente isso. Tem 3 partes. O que é discipular? Então a gente precisa abandonar esse velho paradigma e adotar esse novo. Dura uma vida inteira, é um processo, tem que ser, né, por influência, tem que ser voltado para o próximo, precisa ter o trabalho de fazer discípulo, dá trabalho mesmo, e vai surgir muitas dificuldades, mas a gente tem que fazer. Segunda parte: onde a gente faz isso? Na igreja local. Ah, então quer dizer que eu não posso ensinar ninguém de outra igreja? Não, a Rose acabou de falar. O pastor Gabriel é lá de Guarulhos, e ele vem aqui, ou eu vou lá, e quinta-feira agora eu estava lá em Itaquá, na Igreja Batista Canaã, que fica no Jardim Santa Rita, e eu fui lá porque o pastor pediu para eu ir lá fazer uma visita, para eu olhar a igreja dele e dizer o que ele podia melhorar, na estrutura física, nos ministérios, trouxe toda a liderança para bater um papo comigo, para poder envisionar, passar a visão para o povo. E na outra semana eu estava lá na Zona Norte, em Jaçanã, e o pastor fez a mesma coisa: me faz uma visita aqui para me ajudar, eu não sei nem por onde começar, e eu vou lá, eu faço vídeo, eu tiro foto, e eu dou o conselho: você faz isso, faz aquilo, aqui precisa melhorar nisso. É o que eu fiz aqui na PIB Itaim, desde que eu pisei aqui a primeira vez. Quando eu cheguei aqui em fevereiro de 22, que eu entrei ali por trás no carro do pastor João Martins, quando eu abri a porta, que eu pisei ali fora, olhei a cozinha, olhei aquele negócio com os troféus, negócio lá, e eu fui pisando e fui olhando, eu falei: eita, que benção. Tem muito serviço. Então, a gente precisa fazer na igreja local. Não significa que a gente não vai fazer com outros, mas se não fizer aqui, não adianta ficar fazendo lá fora. É aqui que o negócio acontece. Pastores e membros, todo mundo é chamado para essa. Porque tem uns pastores também que usa do velho paradigma e diz assim: quem gera ovelha é ovelha. E pastor cuida de ovelha. Não, pastor também é ovelha. Que conversa fiada é essa? O nosso pastor é Jesus. Então, eu sou até uma ovelha que está um pouco na frente no rebanho. Vocês estão vindo a dar. Mas eu também sou ovelha, porque o pastor é ele, gente. Todo mundo é ovelha. Então, o dever é de todos, tanto de pastores quanto dos membros da igreja local. Terceiro, você precisa escolher alguém para ser o seu discipulador e para ser o seu discípulo. E você pode ter vários.
Ah, no casamento eu vou escolher essa pessoa para me ensinar. E vou escolher esse casal aqui que está precisando de ajuda. Agora, na área financeira, aí eu vou escolher essa outra pessoa aqui que é melhor para mexer com dinheiro. E vou pegar essa pessoa que está com dificuldade financeira e vou ensinar para ela para botar as contas em dia. Pastor, como é que a gente descobre isso? Convivendo. Convivendo e conversando. Todo ser humano é pecador e fofoqueiro. Ele fala dos outros e fala dele também. No processo de convivência, você vai descobrir exatamente qual é a qualidade e exatamente qual é o defeito. A qualidade você sofre a influência, o defeito você exerce influência. Pega o que é bom e ajuda naquilo que precisa melhorar. Escolha alguém, tenha objetivo claro e desenvolva líderes. Você é líder da sua própria vida. Você lidera seu casamento. Você lidera seu dinheiro. Você lidera várias coisas na sua vida. Hoje, para vir para a igreja, você olhou para o seu guarda-roupa e tomou a decisão de botar essa aí que você vestiu. Isso foi uma decisão que você tomou para liderar a sua vida. Então, em algum nível e em alguma medida, todos nós somos líderes e todos nós somos liderados. Todos nós exercemos influência e sofremos influência em alguma medida. Então, a gente precisa botar isso em prática para que a gente cumpra melhor a nossa missão.